Olá, amigas e amigos da TV Cidade, amigas e amigos do programa Espiritismo em Flash. Mais uma vez nós estamos chegando para continuarmos a nossa conversa sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Para que possamos fazer isso da maneira que Jesus nos pediu, vamos rogar ao Pai, pedindo as suas bênçãos para este momento, ao próprio Jesus, que fique conosco, nos envie os seus mensageiros, para que possamos fazer algo que possa ser interessante para a nossa vida, que vale a pena você estar conosco para descobrir algo importante para a nossa vida. E hoje nós estamos recebendo a Paula, que veio aqui mais uma vez para falar do Evangelho de Jesus. A Paula já esteve bastante conosco no início do nosso programa. Lá, nós estamos completando o terceiro ano de programa aqui na TV Cidade, mais 2 anos na Rádio Princesa lá de Pindamonhangaba, onde a Paula já trabalhava conosco lá, nos orientando e nos ajudando a levar o Evangelho do Mestre Jesus. E hoje a Paula vai conversar conosco sobre um personagem que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos, e ele também no momento se viu assim, pequenininho, que é o nosso Zaqueu. Então tem um texto, vou pedir permissão para fazer uma pequena leitura desse versículo, vamos dizer assim, onde narra esta passagem e diz assim: e tendo entrado em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e vivia nela um homem chamado Zaqueu, e era ele um dos principais entre os publicanos, e pessoa rica, e procurava ver Jesus para saber quem era, e não podia conseguir, pois por causa da multidão, porque tinha muita gente, porque era pequeno de estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque por ali havia de passar o Mestre. E quando Jesus chegou àquele lugar, levantando os olhos, ali o viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E desceu ele a toda pressa e recebeu o gostoso. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo que tinha ido hospedar-se em casa de um homem pecador. Entretanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade de meus bens, e naquilo que eu tiver defraudado a alguém, pagar-lo-ei quadruplicado. Sobre que Jesus lhe disse: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha parecido. Está em Lucas, no capítulo 19 e versículo 1 a 10, e também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Paula, eu pergunto, que Zaqueu hoje, na nossa sociedade, pode nos ensinar com esse ato de querer ver o Mestre Jesus, mesmo que meio desconfiado, deixa eu ver quem é esse homem,
Na verdade, ele não estava desconfiado, ele estava desesperado para alcançar Jesus, tanto que ele subiu ao sicômoro para que ele pudesse ver melhor. Então eu acho que Zaqueu chegou no momento em que ele não mais suportava a vida que ele vivia, porque é muito claro no versículo quando ele fala que ele devolveria àqueles que ele havia dilapidado a fortuna. E ele era na verdade um publicano e era judeu. Então para os próprios judeus ele era malquisto, porque como que ele podia trabalhar para os romanos, aqueles que eram invasores, que na verdade faziam o povo judeu sofrer, e ele ainda cobrava impostos para os romanos? Então dentre os próprios judeus da sua comunidade ele era odiado. Por isso ele era um publicano, né? É a função do cobrador de impostos. Mas eu acho que ele chegou no momento da vida dele de questionamentos em que ele não suportava, mas na verdade como ele agia. Então ele agia com a força da águia romana, mas ele agia por abuso. Ele também agia com poder, porque senão ele não falaria para o mestre: eu hei de devolver aquilo em forma quadruplicada. E Jesus disse que ali naquele exato momento a palavra de Deus havia entrado dentro de um coração de uma pessoa. Então eu acho que Zaqueu havia feito uma avaliação da sua vida. Ele disse: basta, então agora eu quero conhecer aquele que vem trazendo a verdade. Eu quero conhecer aquele que vem trazendo a possibilidade de me enxergar como um homem novo, para que eu abandone a roupagem do homem velho, do publicano. Então eu acho que Zaqueu estava naquela fase: eu não quero mais ser o que eu venho sendo até aqui. E é muito interessante sequenciar a história de Zaqueu, porque há um livro que se chama Ressurreição e Vida, pelo espírito de Leon Tolstói. É um livro extremamente interessante, que conta na verdade no seu capítulo 1 que fim levou Zaqueu. Então Tolstói conta que ele estava desencarnado, ele estava no plano do espírito, e quando ele desperta no plano do espírito, ele passou por alguns sofrimentos, mesmo ele tendo sido Tolstói, que tantas pessoas cantam e contam as suas falas. E então ele passa a, na verdade, vaguear pelo mundo dos espíritos, procurando resposta para os seus questionamentos. E então, por similitude de pensamento, ele se aproxima de uma roda de jovens que estão aos pés de um homem que guarda as mesmas feições que ele tinha à época de Jericó, e era Zaqueu. Então existe ali até uma descrição que ele possui uma barba naquele aspecto judio de então, a tez um pouco bronzeada daquela época, as vestes, e que ele era realmente baixinho. E então Tolstói se aproxima, e neste exato momento os jovens pedem para Zaqueu para que ele conte alguma passagem da sua vida, porque isso já lhe seria ensinamento grandioso. E então Zaqueu começa a contar este exato momento em que ele encontra com Jesus e o posterior. Então ele fala que ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado exatamente por quê? Porque ele viu que Jesus estava sendo levado ao Calvário, que ele seria supliciado, mas por motivos terrenos e não por motivos espirituais. Jesus havia incomodado os poderosos da época e ele pouco pôde fazer. E então, após a morte de Jesus, tendo vagueado por aqui e por ali, perdidamente tentando buscar resposta para suas indagações, ele vai ter com Pedro. E é Pedro quem o esclarece, né? Minto, não é Pedro, é Paulo. E é Paulo quem o esclarece. E ele diz, o mesmo Paulo, que era Saulo, que apedrejou Estevão, que em algum momento da vida também foi um publicano, por assim dizer, que apedrejou Estevão, mas que na estrada de Damasco ele se cegou para as coisas materiais, para ele passar a enxergar as coisas do Espírito. E então ele é alertado pelo apóstolo e pede que ele continue a sua existência. Continue a sua existência seguindo o Mestre e difundindo as palavras de Jesus. E então Zaqueu, ele faz exatamente o que o apóstolo havia lhe intuído, sem antes explicar que aquela fortuna ele não tinha mais. Ele havia deixado uma quantia para sua família, ele havia devolvido para aqueles que ele havia cobrado a mais, de forma quadruplicada, como ele havia prometido a Jesus. Ele havia distribuído uma outra parte da sua fortuna para as pessoas muito mínimas, e então ele passou a viver como mais um discípulo de Jesus. Então nós podemos perceber que na vida desses grandes homens existe sempre um momento crucial, que é o da escolha.
Então, quando nós dissemos, existe um Zaqueu dentro de nós, foi